Ó. Hoje é, ó lá. Seriedade. Vou ter até a blusa especial. Hoje é de metal. Mas não metal também, aquele metal que a gente gostaria de estar falando, né? Gosto muito da banda. Eu também. Mas me deu uma rasteira. Essa é a verdade. Pô, arrastei caí do precipício. Ah, é, cambada. A gente vai falar hoje do nono trabalho do Machine Head, Catarses e... É isso. Sem mais delongas, vamos pro review. Ai, cara, eu vou começar com uma pergunta. Esse disco, ele consegue nos proporcionar uma experiência de catarse sincera? Cara, a meu ver, não. É o que ele tenta proporcionar. Eu pelo acho próprio que, nome do disco. Eu acho que errou no conceito, da forma como ele queria fazer isso. Porque assim... Dos vários conceitos. Sim. Se você quer proporcionar uma catarse, não necessariamente você precisa fazer essa esquizofrenia que esse disco é, entendeu? Você pode fazer isso de outra forma. Um disco que proporciona a catarse, com certeza, e é um disco longo, é aquele disco do Trivium. O Shogun? Shogun é uma catarse. Shogun é um disco que você ouve e você fica, caraca, pode crer. Eu tava reouvindo quando a gente for ouvir o do disco do Trivium. Inclusive, eu pensei muito no disco do Trivium, no último, porque, por exemplo, a gente falou muito que esse do Trivium, eles não acertam muito o foco do que eles querem naquele disco. É uma música que podia ser um pouco mais curta, uma música que podia ser um pouco mais direcionada, disco ser mais enxuto, várias coisas. Aqui eu acho que existe parecido, só que naquele disco do Trivium eu ainda vejo um conceito. Ela tá resgatando a sonoridade clássica deles, tá fazendo bem, tem músicas que são boas naquele disco, acrescenta elementos legais. Cara, aqui eu vou falar que não tem nenhuma música que eu falo assim, cara, talvez uma ou duas, se tivesse num outro disco. Meu ponto é esse. Tem músicas que eu gosto nesse CD, esse disco não é um disco que você fala assim, caraca, ele é completamente descartável. Tem músicas legais. Não é completamente, mas assim, ficou quase lá. É o que você falou, são músicas que você fala assim, pô, essa música podia estar num outro disco. Não precisava estar aqui. No contexto geral, você ouvindo o disco como um todo, cara, eles são extremamente problemáticas, porque é um disco cansativo, é um disco que tem 15 músicas, são 75 minutos 1h14, música. cara. Então, o Rob Flynn sempre teve... Os últimos discos do Machine Head não são discos... O Interlocust até que é um disco rápido, se eu não me engano. Comparado a comparação. Eu acho. Deixa eu só pegar aqui, eu realmente não lembro quanto que é a minutagem dele. 48 minutos. Porra, é muita diferença. Muita diferença. Ó, é a meia hora, cara. The Blackening, 1h13. Porra, Bloodstone and Diamonds, 1h11. Ele tem essa... Gosta de fazer música grande e disco grande. O Bloodstone and Diamonds, que é um disco que eu acho fodaço. Foda. Os três últimos, o Antilocust, o Bloodstone and Diamonds e o The Blackening, são discos foda e meio que eles começaram a restabelecer uma sonoridade do Machine Head. O Machine Head começou a ficar muito aclamado, não só de público, mas criticamente, fazendo meio que umas bases de um metal agressivo ali, de um thrash, umas coisas de death ali, bem grooveado, mas conseguindo deixar as músicas épicas, as músicas com refrões extremamente cantantes. Ela tava criando uma característica própria deles, o que me soa muito esquisito quando entra nesse álbum, porque assim, tem muita coisa que parece que ele quer soar mais comercial do que ele já era, tem muita coisa que ele quer, parece que revisitar fórmulas que ele já usou, experimentar no mau sentido, no sentido de que uma justificativa artística pra fazer, mas eu não consigo ver esse jeito. Você não sente uma coesão, sei lá, uma coerência entre... Coesão e coerência entre as músicas dentro do disco. Entre as músicas e durante as músicas. Isso é outro problema pior, né? Porque assim, de uma música pra outra, no desenrolar do disco, você vai ficando assim, cara, o que esses caras estão querendo fazer? Mas dentro da própria música, você tá ouvindo a música, você fala assim, cara, o que esses caras estão querendo fazer? O maior exemplo pra mim é a primeira música. A primeira música é um resumo do que é o disco todo, sabe? Repete fórmulas que já usaram antes ou que outras bandas com qual o Machine Head dialoga mais ou menos. No caso aqui, explicitamente o Slipknot. Ela também tem uma duração que você fala assim, cara, que essa música já podia ter acabado. Da mesma forma que o CD, chega um momento que o disco, você fala assim, cara, esse disco já podia ter acabado. Você tá falando isso de uma música de 4 minutos e 39, que não é uma música extensa demais, como tem música de 6 minutos, como tem música de 8 minutos, normal no Machine Head. Eu concordo, porque eu acho que as 3 primeiras faixas eu gosto. A partir do California Bleed, seguisse pra outro lado, eu talvez, dependendo, achasse que fosse um disco fraco, um disco mediano do Machine Head, mas elas ajudam também a enaltecer realmente isso que você tá falando. Você consegue ver pequenos elementos de Machine Head, o jeito de fazer guitarra, o jeito de fazer o groove, o jeito que ele entoa os refrões, muito característico dele. Mas você fica vendo, tipo assim, caralho, isso aqui é outra música. Isso aqui eu já vi em outro lugar. Em algum outro lugar, é. E, tipo, tudo me soa exagerado no disco. Você vê os clipes, o clipe de Catarses, o clipe de Caleidoscópio, que é horroroso, um dos bagulho mais grotesco
Cara, é ridículo, assim. Cara, parece que é clipe aquele programa do Mion da MTV, do piores clipes do mundo. Caraca, eu não vi clipe nenhum. É muito tosco. Beyond the Pale. É a terceira. É a terceira música. É uma música que eu acho que eu salvo. É uma música que eu salvo. Eu gosto da Catarsis. Ela começa... A Catarsis é legal também, mas eu também acho que ela poderia terminar antes. O cara vai estendendo. Não, tem coisa pra fazer. E tipo assim, cara, não tem. Dá pra tornar essa música mais enxuta. A Beyond the Pale eu acho que ela fecha, assim. E me lembra o Machine Head, que é o Through Ashes. Sim. Realmente não vi tanto esse disco. A Beyond the Pale poderia estar naquele CD lá. Aí é minha sensação de que os caras pegaram rascunhos de coisas que eles não conseguiram fazer antes e colocaram nesse CD. Tem um negócio também de que ele entrou numa noia maluca. Um tempo atrás ele ficou meio doido aí, a banda... Não é que a banda entrou no hiato. O Rob Flynn, ele meio que surtou, meio que largou a banda por um tempo e foi tocar violão em barzinho. Foi tocar a vida dele, assim, se encontrar. Eu acho que é a grande parada dele. Mas eu não sei se ele resolveu isso muito bem. Se não resolveu, talvez seja uma explicação justa. Apesar de que tem gente aí com a cabeça fodida que faz bons CDs. Mas seria dizer que, assim, que como ele tá com a cabeça zoada, ele colocou isso no disco. Essa zoação toda que tá na cabeça dele e fez um disco zoado. Eu acho que não tinha necessidade. Acho que você pode usar seus problemas num esforço criativo pra criar paradas legais e não necessariamente um monte de maluquice. Eu acho que o CD soa como um monte de maluquice. Ele tenta ser eclético e poderoso. Ele tenta ser aquele... Justamente a intenção da Catarse. Pra mim, ele parece só barulhento e esquizofrênico. Caralho. Porque é isso, sabe? Você vê que ele tenta ser eclético e poderoso, mas ele falha miseravelmente. Cara, a Bastard é uma música que eu tenho muita noção de que eu acho que ele tentou fazer uma coisa... Tem ranço dessa música. Cara, é muito ruim essa música, cara. Sabe? Eu acho que é a pior música que eu vi esse ano. Ela é horrível, cara. Eu acho que é horrível em letra, porque eu acho que ela tem um foco meio errado no que ela quer fazer crítica. Sabe quando a pessoa quer meio pagar de intelectual ou tudo? Ela me parece meio ingênua. E aí você pega a porra da própria música, que ela tenta ser folk. E, cara, tem vários malucos do metal que os caras têm essa base folk muito forte. Aqui parece que é um moleque de 12 anos. Começou a aprender a tocar guitarra, violão outro dia. Agora. Porque a música, ela vai entrando numa loucura de querer ser uma música irlandesa, sei lá, tipo... O cara que queria fazer uma música pra todo mundo cantar junto, aquela ideia, tipo... Eu acho que o Metallica tem uma parada assim, tipo... Cara, então... tá ligado? Eu acho que esse disco, ele tem muito da época do Metallica, do Garage Inc., do Load, das ideias que parece, tipo assim, caralho, vamos redefinir as coisas. Só que o problema é que o Metallica, por exemplo, lá... ele era mais simplificado. Cara, você não dá pra comparar o Metallica com o Machine Head. Eu adoro o Machine Head, mas não dá pra comparar. O Metallica são os caras que por 2 ou 3 vezes, pelo menos, redefiniram o que é metal, assim, fodamente. Aqui, elas são o contrário. Elas são um cara que quer botar tudo, que começa a ficar rápida e extensiva e grande, tipo, cara, vou abraçar o mundo, mas, cara, mano, a cada momento a música eu falava assim, cara, não é possível. Aí entra o dilema do músico, que eu fico pensando assim, pô, isso aí poderia ter sido evitado se você tivesse um produtor que falasse, pô, cara, isso não tá legal. Mas aí tu fica naquela assim, pô, será até que ponto o produtor pode interferir no processo criativo do cara? Isso me parece. Que o cara tá o desejo do maluco é se expressar. Não, Inclusive o nome do CD revela isso, assim, catarse e tal. É uma fase da vida do cara. E ele quer colocar isso no disco. Mas alguém tinha que falar assim, não, maneiro que você quer colocar isso no disco, mas tá ruim. É difícil realmente definir o que é bom, o que é ruim. Mas, cara, às vezes o ouvido das pessoas consegue falar assim, cara, isso aqui não tá soando legal. Não tá agradável. Tem alguma coisa que tá esquisito nisso aqui. Não é no agradável no sentido estético, não. É assim, não faz sentido o que você tá fazendo. O lance de não fazer sentido é na seguinte ideia. Você pode fazer paradas diferentes dentro da mesma música. Metal progressivo faz isso o tempo todo. Você escuta aí, sei lá, Symphony X, os caras mudam de andamento. Falar uma coisa muito simples que faz isso. Abraça estilos musicais de outras regiões, e o lance é você conseguir construir a coerência dentro da parada, que eles não conseguem. É o efeito. Essa música do samba aí, que eu nunca tinha visto uma porra dessa, uma banda misturar absurdamente metal com chorinho. E, cara, assim, eu tava escutando, e tem uma hora que faz uma transição que é de uma sensibilidade, de uma sutileza, tipo assim, cara, que fala assim, cara, é justamente a questão do músico. Eu não sou músico pra isso, pra entender quando, tipo, caralho, esse aqui eu consigo fazer essa quebra e o bagulho consegue ver outra coisa e fala assim, cara, isso ficou foda demais. Aqui
Aqui, cara, eu acho que não só as coisas se atropelam, me senti parecido com o que eu até falei no disco do Justin novo, mas o problema também, o disco do Justin, mais que tem achado ruim também, fraco em vários momentos, desperdiçado, eu acho que ali ele tinha um foco, ali tem um que ele queria fazer. Aqui eu não consigo entender, às vezes, qual que é o foco dele. Não dá pra entender. Eu não consigo entender qual é o objetivo, aonde que ele quer chegar, eu não consigo, cara. A segunda música, por exemplo, o primeiro refrão da segunda música, é engraçado isso, que me parece música de propaganda de banco, que passa no intervalo do Fantástico, das crianças correndo no campo, né? Aí a mãe abraça a filha e abre a conta no banco e tal. Os velhos mais bonitos que eu já vi. É, velho bonito. Aí, cara, e tu fica assim, cara, como é que o Machine Head tá fazendo isso, cara? É muito doido, é muito estranho. Olha, cara, Ele chegou a falar que esse talvez seja o último disco do Machine Head. Chegou e ele não levou bem as críticas. Que, beleza, eu concordo que você realmente não precisa ficar aceitando as coisas que, tipo, sua música, você faz o que você acha melhor. A gente tá metendo pau aqui, mas metendo pau no sentido que, tipo, cara... A gente esperava mais. Cara, você acha que eu não queria? Nas bandas que eu mais ouço de metal dos últimos anos, eu tava esperando pra caralho esse disco. Só que o bagulho, tipo, mano, eu não consigo ouvir o disco. É estranho. E aí, quando tem essas músicas que, tipo, eu acho as 3 primeiras, acho ok, elas pra mim passam. Mas aí começa a vir, tipo, sei lá, Triple Beam, que é uma música que ela talvez tenha algumas coisas que são boas, mas, cara, você é um rapper. Você não é um rapper. Você não é rapper. É uma música que caberia no OTEP, caberia no Korn, caberia no Limp Bizkit, inclusive chega a mandar um camão no final, as guitarras toda hora, em outras partes dos discos, inclusive, parece que quer ser um scratch. Cara, eu sei que vocês têm elementos de groove muito forte, mas vocês já fizeram isso de outros jeitos e bem melhor, que suava de um jeito não afetado, não esquisito, não que vocês são adolescentes, sei lá, a Hope, Baggett's Hope parece uma música do System of a Down, misturado meio Arrows, misturado com alguma música do mesmo Rise ali no começo. A Behind the Mask, tirando o solo que eu acho exagerado no final, eu acho que é uma música suave e boa. Se tivesse num outro disco, eu aceitaria, eu acharia ela boa. Eu acho que Behind the Mask fecharia o disco perfeitamente. Assim, a última música do disco... Tu não acha que a Heavy Lies the Crown... Não, então, eu tenho a sensação de que a partir de Heavy Lies the Crown você poderia gravar outro disco. E essa é uma dificuldade que outros críticos, né, já comentaram. A dificuldade que a gente tem de vencer os últimos 30 minutos. E esses últimos 30 minutos começam justamente no Heavy Lies the Crown. Não porque Heavy Lies the Crown seja uma música ruim em si. Cara, Behind the Mask, você já tá cansado. E ela encerra bem. Eu acho que poderia ter tido uma outra harmonização também o disco. Eu acho a Eulogy uma música horrível pra fechar, mas que eu acharia muito boa pra começar o disco. Pra abrir um disco. Porque ela é muito climática e talvez se você colocasse depois a Heavy Lies the Crown, que é uma música que também é climática e também constrói uma vibe, ou ela tivesse um pouco antes, e depois de entrasse a Volatile, mais porrada, tipo, clima talvez mudaria um pouco. Mano... Infelizmente, sua nota, Peri? 2,5. Ai, cara, e é muito triste falar isso, porque é uma banda que eu gosto pra caralho, mas, cara... Muito mais baixa que a minha. Quase metade. 4,5? É 4. 4? Se eu fosse o produtor, depois de ouvir as 15, eu ia pensar... Essas músicas que eu salvo, a Beyond the Pale é uma... Meio Pantera, meio Walker. Que tem um refrão que é a cara do Machine Head. A própria Heavy Lies the Crown, que é uma música bacana, apesar dele fazer uma linha... tem um estilo de cantar que às vezes só caricato. O drive que ele usa, não o drive que ele tá acostumado a usar. Mas se acertar isso, você separa umas músicas e você fala, pô, os caras aqui se esforçaram, mas no resto, cara... Cara, é um disco infantil, é um disco datado, é um disco que soa deslocado, como eu disse, barulhento, esquizofrênico, cara. Não é falar que é uma merda pra merda. Eu fiquei decepcionadíssimo com esse disco, assim, caralho. E eu não entendi o que ele quis fazer nesse disco. Então foi isso. Se você detestou a gente porque a gente deu 2,5 pra esse disco, o Marcos deu 4. Mas assim, é ok, acontece isso. Tem vezes a gente tenta gostar de tudo, mas não dá sempre. Se você gostou pra caralho, mano, é essa porra mesmo. Bom que você conseguiu aproveitar. Eu não consegui aproveitar. Queria muito que é uma banda que eu gosto pra caralho. Espero o próximo, né? É, exatamente. Vamos esperar se tiver um próximo, né? É, verdade. Então foi isso, esse foi outro Musicalize. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar aqui embaixo. Aquele beijo, aquele abraço e... Porra, vem com um disco bom, Machine Head. É, por favor.